Existe uma ilusão que tomou conta da internet. Uma mentira que o TikTok e o Instagram venderam como se fosse uma verdade absoluta. A ideia de que o shape perfeito, cheio de músculos, é sinônimo de força, respeito e invencibilidade. Só que não é. E nesse vídeo eu vou te provar isso. Porque a realidade já mostrou inúmeras vezes que músculos não salvam ninguém quando o teste é de verdade. Vamos começar direto. O culto ao cara trincado, gigante, que passa confiança só pelo tamanho é uma farsa. E não é só uma farsa inocente, é um teatro coletivo. Na academia, esse corpo é venerado. O cara entra, ocupa espaço, as pessoas abrem caminho, os olhares acompanham. Na balada, é status. Músculo vira uma espécie de cartão de visita, um passe para atenção imediata. No TikTok, então, é a fórmula perfeita. Ângulos, luzes, que muitas vezes iludem e te levam à comparação, pump momentâneo e pronto. A ilusão está vendida, compartilhada e consumida milhões de vezes. Mas o problema é o que vem depois da vitrine, o que vem além de uma foto, de um frame. Porque no mundo real, quando o ambiente não é mais o espelho, o filtro ou a academia, esse shape perde o valor que parecia ter. Na hora em que o corpo precisa aguentar dor, produzir potência, reagir sob pressão, manter a calma e executar técnica, é aí que tudo desmorona. O músculo que parecia armadura vira peso morto. O músculo te trava. A estética parecia respeito, vira piada, desilude. E o gigante que parecia indestrutível se revela frágil diante de quem realmente sabe o que está fazendo. E os exemplos estão aí. Começando com o Bradley Martin. Ele talvez seja o caso mais emblemático dessa ilusão, porque ele também é o mais famoso. Um colosso com 1,90 de altura, mais de 120 quilos de músculo. Shape de super-herói da Marvel. A presença dele impõe respeito imediato. É o cara que, ao entrar em qualquer ambiente, faz todo mundo acreditar que está diante de um predador alfa. E o Bradley comprou essa narrativa com gosto. Passou anos vendendo a ideia de que poderia vencer qualquer lutador do UFC, boxeador ou atleta de combate simplesmente porque carregava 260 pounds de massa magra. Para ele, tamanho era sinônimo de vitória. A equação era simples. Mais músculo igual mais força, igual mais chances de esmagar qualquer um. Só que essa matemática não funciona fora do espelho. O dia em que ele saiu da bolha da academia e encostou em praticantes de jiu-jitsu foi o divisor de águas da narrativa dele. Aquele corpo que parecia impenetrável virou um fardo. Bradley não conseguia reagir, não tinha coordenação, não sabia usar o peso que ele tem e a força que ele tem ao seu favor. Foi desmontado peça por peça, como um carro luxuoso nas mãos de um desmanche. Em segundos, o colosso virou boneco de pano, pesado, mas completamente inútil. E a prova definitiva de que estética não compra performance. O Bilal El Saleh, nunca vou saber como se pronuncia corretamente, é outro exemplo clássico de como músculos volumosos não compram respeito e muito menos vitória. Ele construiu a fama no Instagram como o bodybuilder que não apenas exibia cada veia e cada bíceps, mas também menosprezava qualquer lutador. Porque não é de hoje que existe a rivalidade entre modalidades. Ele postava vídeos provocativos, zombando de artes marciais e desafiando atletas e reforçando a narrativa de que massa corporal era sinônimo de domínio. Até que alguém decidiu desafiar ele. Um lutador de MMA, que não é famoso, decidiu ensinar uma lição prática a ele. Pegou o carro e dirigiu 7 horas até a casa do cara, acompanhado de uma câmera, só para mostrar que a força sem técnica é inútil. E que esse ego inflado não te leva a lugar nenhum. E o que aconteceu? 2 minutos. Apenas 2 minutos de luta. Em 2 minutos o Bilal estava acabado, completamente exausto, dominado no chão e arregando. Todo o músculo que ele ostentava se transformou em peso morto, inútil, incapaz de protegê-lo da realidade de um combate. E ele até falou que é porque ele não se preparou para isso. Mas isso se contradiz com o que ele tinha em mente, que era os músculos que ganhariam a luta que aparecesse na frente dele. Bom, se ele não tivesse treinado só o que ele acha essencial para vencer, talvez sim ele tivesse vencido, ou a luta talvez tivesse sido honrosa e justa. O que o Bilal não entendia e o que milhões de jovens olhando para ele também não entendem é que massa sem técnica é como blindagem de papelão. Parece forte, mas não aguenta o primeiro impacto real. Músculo impressiona, massa intimida, mas habilidade vence. O Bilal não foi apenas derrotado, ele foi humilhado, transformando cada post arrogante em um lembrete cruel. O corpo estético
pode enganar a vista, mas nunca engana a realidade. Agora, aqui entra outro peso pesado, literalmente, o Marius. 5 vezes campeão do homem mais forte do mundo, um verdadeiro monstro da força bruta, capaz de levantar carros, arremessar toneladas de ferro e esmagar qualquer um na competição de Strongman. Um gigante que parecia ter tudo que alguém precisaria para dominar qualquer situação física. Então, quando decidiu migrar para o MMA, a expectativa era quase cinematográfica. Todos imaginavam que o Marius iria devastar o Cage. Afinal, quem poderia encarar um colosso assim? Quem ousaria se colocar diante de tanta massa, potência e velocidade de força pura? A realidade, claro, foi outra. Na sua terceira luta, o Marius enfrentou Tim Sylvia, ex-campeão do UFC, veterano com mais de 30 lutas de experiência. E foi nesse momento que a grande lição se revelou. Força extrema não substitui técnica, estratégia e resistência. O que aconteceu? O Marius começou tentando usar seu tamanho ao favor, aplicando low kicks e empurrando o Sylvia contra a grade. Mas rapidamente o gás dele acabou. Sua resistência, treinada para levantar pedras e pneus gigantes em pouco tempo, não resistiu ao ritmo intenso de um combate de MMA. Cada golpe que tentava desferir exigia energia demais. Cada movimento mais complexo derrubava a sua eficiência. O resultado foi espancado, exausto, desorientado, até desistir com um tap out. O homem mais forte do mundo não caiu por falta de coragem, mas por falta de habilidade funcional. E essa cena escancarou algo que todos nós precisamos entender. Força bruta sem técnica é apenas peso morto. Músculo pode impressionar, pode intimidar e gerar status. Mas quando a vida real exige resistência, tomada de decisão, timing e inteligência corporal, até os maiores monstros do mundo se revelam humanos e vulneráveis. Agora, todo mundo lembra do Montanha de Game of Thrones. Gigante, assustador, praticamente indestrutível. Na tela, ele parecia invencível. O personagem dele foi escrito para isso. Uma força da natureza que esmagava qualquer oponente sem esforço. Na vida real, o Bjornsson carregava essa mesma aura. Quase 2,10 metros de altura, mais de 200 quilos de pura massa muscular. O corpo de um titã. Ele mesmo reforçava essa imagem de invencibilidade. Chegou a afirmar com toda a confiança de quem se vê imbatível que poderia amassar o Conor McGregor. Após um treino amistoso, um aviso de que para o Bjornsson tamanho era poder absoluto. Mas a ilusão desmoronou rapidamente quando o Bjornsson se encontrou frente a frente com Gordon Ryan, um dos maiores nomes do jiu-jitsu da atualidade. Todos os truques da academia que ele sabia, que ele fantasiava em sua mente, falharam. Não houve explosão de força, não houve músculo esmagando adversário, não houve domínio pelo tamanho. Em segundos, o Gordon neutralizou ele, mostrando que técnica e timing valem mais que qualquer quilo de músculo. O Montanha, o gigante que inspirava medo e admiração, tornou-se apenas um obstáculo de treino, pesado, imponente, mas totalmente inofensivo diante de quem realmente entende de combate. E o ponto é claro, não importa se você é um titã de 2 metros ou um atleta de Instagram com 120 quilos de massa magra, se você não domina a técnica, não sabe usar seu corpo sob pressão e não possui resistência funcional, todo o poder aparente se dissolve em segundos. O Montanha caiu e a lição é universal. Força e tamanho só impressionam na vitrine. Na vida real, quem sobrevive e domina é quem é funcional, letal e técnico. E por incrível que pareça, ele disse que ele aprendeu muito com o Gordon, porque no começo o Gordon inverteu posição e depois explicou o que ele fez pro Bjornsson, que uma explicação por trás dos movimentos que ele fez. E o Bjornsson abriu a mente sobre isso. Ele percebeu que o que ele pensava não é verdade absoluta e que depois daquilo ele iria treinar mais e se esforçar para ser o que ele quer ser, que é um titã implacável. E claro, não podemos esquecer dos inúmeros influencers que transformaram corpos de vitrine em marca registrada e de repente acham que podem dominar ringues de MMA ou tatames de jiu-jitsu. Esse caso não é sobre falha individual, mas sobre uma verdade universal. O shape instagramável pode render likes, pode render frames de 2 segundos, cortes e edits, comentários e status, mas não salva ninguém quando a pressão é real. Músculo estético sem funcionalidade é apenas peso morto, impressiona, mas não protege, não domina e não vence. Bradley, o Bilal, o Marius e o Bjornsson deixa claro que a vida real exige mais do que aparência. Ela exige técnica, resistência, estratégia e adaptação. E é exatamente essa lição que precisa abrir os olhos de quem pensa que só o corpo bonito já garante invencibilidade. Esses casos não são acidentes ou exceções.
Eles são a metáfora perfeita de uma ilusão coletiva que contaminou uma geração inteira. Hoje, quantos jovens acreditam que só ter abdômen trincado, braços cheios e peitoral gigantesco é suficiente para ser indestrutível? Quantos passam horas seguindo trends de TikTok, absorvendo a mensagem de que aparência é igual poder, que se você parece forte, você é forte? A realidade é cruel, não importa o quão estético seja o shape. Sem técnica, resistência e preparo funcional, o corpo não vale nada. E é exatamente essa mentalidade que destruiu o Bradley, que humilhou o Bilal, que cansou o Marius e que colocou o Bjornsson no chão e que transformou o Bogdan em um exemplo de fracasso instantâneo. Corpos de vitrine, sem função, sem resistência, sem preparo real. E o mais triste é que essa ilusão não fica restrita à mídia ou à internet. Ela se infiltra na cabeça de milhões, criando expectativas irreais e frustrando quem tenta seguir esse modelo sem compreender a verdade da vida real. No fim, o que todos esses casos mostram é inegável. Musculatura sem funcionalidade é como uma armadura de vidro. Parece impenetrável, mas basta um mínimo de pressão para quebrar. E ninguém está imune a essa humilhação quando a prova é real. O problema não é treinar para estética. O problema é parar aí. Um corpo bonito no espelho não significa um corpo preparado, não significa capacidade, não significa respeito real. Responsabilidade vem de resistência, potência, técnica e decisão, de aguentar porrada e devolver, de não quebrar na primeira queda, de ter um corpo que serve a um propósito, não só a uma foto pro feed do Instagram. O propósito aqui, eu não estou dizendo que você deve parar de fazer musculação. Musculação é a base de tudo. Todo atleta de alto nível concilia musculação. Eu estou dizendo para você ir além da estética se você quer ter um corpo letal e invencível de verdade. O verdadeiro poder não é ser grande, é ser letal. É ter um corpo que não só aparece bem no espelho, mas que performa, resiste e sobrevive. Porque músculo é bonito, mas só a funcionalidade pode ser imbatível. A escolha está diante de você. Ser mais um corpo bonito ou ser alguém que ninguém consegue derrubar.